Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que, mais uma vez, a galera que faz estudos sobre este assunto, que eu não posso falar o nome aqui, né? Sobre essa planície que é a Terra, mais uma vez a galera está caminhando para uma coisa que eu já tinha falado aqui há muito tempo, que não existe só uma Terra. É muita presunção em nossa vida acreditar que a Terra foi o único planeta que Deus criou. E outra presunção é acreditar que a Terra que nós vivemos hoje era realmente a Terra de 5, 6 mil anos atrás. Coisa que era muito discrepante a diferença. Então, quando você pega o relógio Cronos, ele basicamente é uma testemunha de Deus. Onde existe um ciclo e quando o ciclo chega ao seu fim, parte desse dom é reduzido. E assim vai, até chegar em seu núcleo, que é a última geração onde vai ter a batalha de Gog e Magog, onde simplesmente vai ser os pés da estátua de Nabucodonosor, que é a última geração, a geração promíscua. Então você vai vendo a condizência das coisas da forma que está ocorrendo. Porém, civilizações antigas, há mais ou menos 5 mil anos atrás, chegaram à concepção que existiam mais de um planeta Terra. Olha que coisa bizarra. Primeiro que a Terra ela é muito maior do que você imagina. A proporção da Terra ela é numa escala muito maior, mas muito maior mesmo do que você imagina. Se considerarmos um fator linear, onde a altura de Adão e Eva eram 60 metros e a nossa altura hoje é 1,80 m, nós considerarmos um fator aí de 30 vezes a altura, 32, 33 vezes, vamos colocar 30. 30 vezes a altura, você pode imaginar uma Terra 30 vezes maior, que era a Terra de Adão e Eva. Porque eles não viviam no cubículo. Como é que você coloca seres humanos de 60 metros num cubículo desse aqui? Bilhões de seres humanos. Quanto de comida que não se gasta de bioma, por exemplo, você vai ter que comer elefante no café da manhã, no almoço. Então, o custo da base da cadeia alimentar é muito grande. Então, para você suprir uma demanda como essa, tem que ter uma plantação absurda, algo muito maior. E aí, nós chegamos à concepção de Gênesis 6, de santos sentinelas, que são anjos de 2 a 3 mil metros de altura, muito superiores à altura de Adão e Eva. Então, esses seres imensos acabaram com a comida da terra num tapa. E depois se voltaram contra os seres humanos, tá? Por isso que Deus mandou o grande dia do dilúvio, tá? E que Noé pregou durante 100 anos que ia acontecer, ninguém acreditou, e agora aconteceu. E aí é o seguinte, nós temos uma Terra muito maior do que nos foi apresentada. Se considerarmos o fator do mapa do Urbano Monte, que tem um dobro de continentes do de agora, apenas 500 anos atrás, se considerarmos a ressonância de Schumann, que o dia não tem 24 horas hoje, mas sim o dia tem por volta de 16. O tempo está acelerando, está passando mais rápido. E se considerarmos que, tendo o dobro de continentes, o ciclo do Sol ele vai demorar muito mais para poder fazer um ciclo. Ele vai ser maior, mais forte, mais intenso. Mas ele vai demorar muito mais para fazer um único ciclo. E aí, basicamente, o que acontece é que um dia na época do Urbano Monte, podia se representar 2 ou 3 dias para nós, tranquilamente. E se nós começarmos a retroceder, fator decaimento, fator de logaritmo, e a gente começar a entender que há 6 mil anos atrás, se aqui, apenas 500 anos atrás, nós já temos uma discrepância como essa de tempo, imagina há 6 mil anos atrás. Um dia, 6 mil anos atrás, pode demorar um mês igual agora. E fora o tamanho da Terra. Então se presume que a Terra, no mínimo, seja, no mínimo, 60 vezes maior do que agora. No mínimo. No mínimo. Eu fiz um estudo de cálculo. Tem um vídeo meu anterior que eu cheguei à conclusão de que a Terra tinha 15.400 vezes maior do que ela é hoje. Porque tu pega lá um machado de um gigante, sem brincadeira. Lá em Las Vegas, tem uma região. Como é que é o nome? Eu vou lembrar o nome da região aqui. Tem uma região lá que acho que é o Quênia, alguma coisa assim. É uma região seca, com várias filetas assim. O pessoal gosta de fazer se aventurar. Lá tem um machado, tipo, parece um machado gigante, mas o machado é o tamanho de um bairro. Um machado é do tamanho de um bairro. Ele está petrificado em cima de uma rocha, assim.
Tem uma árvore gigante, uma montanha que parece uma árvore. Então, se você imagina que um machado ele é o tamanho de uma pequena cidade, né? De um bairro, e que uma árvore lá, que é um pedaço da montanha, é maior que uma cidade inteira, maior que São Paulo. A pergunta que fica é o seguinte: se nós considerarmos essa magnitude de grandeza, qual era o tamanho dos seres humanos no passado? Talvez seja maior, muito maior do que nós imaginamos. Então, se nós considerarmos todos esses grandes fatores, chegaremos à conclusão que a Terra era 10 mil vezes maior do que agora. Se você tem um machado do tamanho de uma cidade, imagina a Terra como um todo, né? Pois bem, é um grande devaneio, é uma grande suposição que eu estou falando, mas é algo que realmente eu acredito. Pois bem, civilizações antigas, eu vou rodar esse vídeo aqui, elas acreditavam que existiam outros planetas. Inclusive essas imagens que você está vendo aqui são outros planetas, tá? Outros planetas, uma civilização acreditando que existiam aí outros planetas. E aqui uma imagem do que a galera considera, aqui uma imagem do que a galera considera sobre os planetas que aqui existem, que é mais ou menos isso aqui, ó, tá? A galera pensa assim, esse aqui do centro é a Terra, mas existem outros. A Terra não necessariamente precisa ser do centro não, mas o que a galera pensa é o seguinte, que existem outros planetas, ok? Com outras diversidades, com outras espécimes, ok? Esses planetas são imensos. Vou dar um exemplo. Imagina que a Terra seja uma célula que ficou defeituosa. E aí o anticorpos, para não impedir que ela se multiplicasse, encapsulou a célula. Pois bem, aí é o domo. E aí ele vai reduzindo a cápsula e eliminando o problema, até que o problema fique pequeno e ele cuspa fora. Se nós considerarmos esse fator de grandeza, olha o tanto de terra que tem. Aqui é só um exemplo. É só um exemplo. A quantidade de terra que existe. Então, isso é só na nossa dimensão. É só na nossa dimensão. Nem tô falando aqui de quarta e quinta dimensão, tô falando só da nossa dimensão. Porque se você acessar a quinta dimensão, porque a quarta dimensão é o tempo. Se você acessar a quinta dimensão, você consegue colocar dois objetos no mesmo lugar. Dois objetos. Você tem lá X, Y e Z, três dimensões. Você tem o T, que é o tempo, quarta dimensão. Aí você bota o K, por exemplo, que é a quinta dimensão. Você pode ter dois objetos no mesmo lugar, só que em eixos diferentes. Em eixos diferentes. E aí eu apresento para vocês outras dimensões. Quem aqui não lembra do Tesseract lá no filme dos Vingadores, né? O Tesseract é um objeto de abertura de portais que você olha dentro dele e parece que está na quinta dimensão. Pois bem, senhores, é a mesma coisa. Então tudo que você contempla em grandeza pode ser apenas na nossa dimensão. Então nós temos um plano infinito com uma porrada de terra que não conseguimos nem contar. E é só na nossa dimensão. Tem a porrada de dimensão para cima, para baixo, para o lado, para o outro, mas em eixos diferentes. E é até presumível que existam versões de você mesmo. Versões de você mesmo simplesmente em outros planetas. Talvez você não seja loiro, talvez você seja moreno, talvez você seja gordinho, magro, mas versões suas. Então nós vamos considerar que Deus criou algo muito maior do que o Big Bang. O Big Bang é uma invenção do diabo. E Deus é muito superior ao diabo, então ele inventou uma coisa muito maior. E aqui tem alguns tipos de pedras onde povos antigos eles descreviam que existiam mais terras. Então, olha o tanto de terra que existia, olha o tanto de terra. E aí os povos antigos diziam que existiam várias terras para tudo quanto é lado. E as pessoas acham que isso aí não, você está exagerando, não. Os caras acreditavam, tá vendo aqui? Ó, olha o desenho dos povos antigos. Olha o desenho. Você vê o tanto de terra que existe, o tanto de terras que existem para tudo quanto é canto. Então, o que esses povos antigos estavam dizendo é que seres que vieram dessas terras os visitaram. Tá entendendo? E aí você vê lá as referências, ó. Pesquisadores fazendo referências a esse tipo de grandeza. Ó. A galera olhando assim, ó, do monumento antigo, o cara olhando assim, pô, como é que é o tamanho desse negócio aqui? E aí a gente começa a chegar a uma concepção
de que realmente nós somos importantes para Deus, claro, mas nós somos poeira, cara. É muito maior do que a gente imagina. Então você imagina o tamanho da concepção. Aí é aquilo que eu tinha falado para vocês. Imagina só, você é salvo por Deus, você alcança a misericórdia divina e você vai viver numa cidade dourada o resto da sua vida. Mas que grande porcaria, né? E eu acredito o seguinte, Deus, ele é grande. Deus, para ser Deus, ele tem que ser absoluto em toda a sua essência. Tem que ser muito poderoso, tem que ter saber sobre tudo e ser tudo, né? Então o que eu imagino? Deus criou algo muito maior, algo que nós como seres humanos não temos a capacidade intelectual nem de imaginar. Então eu imagino que tudo que Deus criou é tão grande, mas é tão magnífico, é tão absoluto em sua essência, que não existe versões nossas que consigam visitar todos os lugares, ainda que a gente queira, ainda que tivéssemos a velocidade da luz. Então a criação de Deus ela é infinita, infinita. O tempo todo Deus está criando, não só nesse plano, mas em outros vários. E é algo que foge da compreensão humana. Nós não temos capacidade intelectual para entender uma coisa como essa. E eu imagino, o Olavo de Carvalho, uma vez ele deu uma entrevista. Eu não sei se foi no Jardim das Aflições, no filme que ele fez, ou se foi numa coletiva de imprensa, mas ele falou o seguinte. Eu estava perguntando para ele sobre Deus, né? Sobre a Terra. Ele falou o seguinte: imagina o universo, o Big Bang como você conhece. Que ele sabe muito bem que não é essa versão. Imagina o Big Bang como você conhece, a Via Láctea, as estrelas. Aí ele falou o seguinte: tudo que você conhece é como se fosse um grão de areia numa imensidão de um mar, onde tem areia, onde tem oceano. Tudo que você conhece é como se fosse um grão de areia. Ele falou, essa é a concepção de grandeza de Deus e eu ainda estou encurtando para que a gente possa entender. Então essa é a concepção, né? Essa cultura que você está vendo aqui é uma cultura, inclusive teve a cultura viking também. Os caras catalogaram mais de 100 planetas. 100 planetas. Os maias, se não me falha a memória, eles catalogaram mais de 90 planetas. Os egípcios eram 46 planetas, porque eles consideravam somente seres evolutivos. Então, assim, civilizações antigas, o tempo todo, aqui é só uma imagem, pessoal. Mais uma imagem mostrando essa referência aqui. O, o que acontece é o seguinte, tá? Os caras chegaram à conclusão que existiam mais planetas. Então, tu pega a história dos índios Cherokees, toda essa galera acredita que existem outros planetas. Não tem nenhuma tribo antiga que vai falar que a Terra é única. Não, os caras sabem que a Terra é muito maior do que já foi e tem outros planetas. Tá entendendo? Então existem outros planetas. Agora, nós podemos visitar? Agora não. Agora nós estamos num período expiatório. Nós estamos num período hoje, igual eu falei, se você tem uma célula que é cancerígena no seu corpo ele vai enclausular, ele vai colocar os anticorpos para fazer uma defesa. Assim é a Terra. A Terra tem um domo, tem muita coisa podre aqui dentro. Então tem um acrílico, um domo protegendo para as coisas não vazarem fora. Mas haverá um momento onde haverá o perdão divino, onde as pessoas elas terão um novo corpo. Você vai ter que ter um novo corpo. O corpo de atual não consegue suportar a realidade da qual existe. Você vai ter um novo corpo. Inclusive Jesus falou isso, né? E aí o que vai acontecer é o seguinte, herdando um novo corpo, sendo novamente filhos de Deus, né? Nos aproximando de Deus, o que eu acredito é que a gente vai poder, pelo menos, contemplar a imensidão do que Deus criou, pelo menos em conhecimento. Em pelo menos saber, assim, que Deus criou coisas inimagináveis. Eu não consigo imaginar, cara. Então a coisa ela é absurda em sua magnitude, em sua essência. Por isso eu digo para vocês, quando a gente pensa que sabe de tudo, na verdade a gente não sabe de nada. E Deus ele tem preparado uma estrutura tão perfeita em sua magnitude que ninguém que morreu voltou para contar a história. A não ser Jesus, claro, né? Mas ninguém, cara, morre e volta. Isso aí é papo, isso é demoníaco, não tem ninguém. Todos aqueles que morrem não voltam mais. Não voltam mais. Os que morrem, eles vão para uma região
No momento que nós estamos hoje, ao meu entender, é uma região de espera. Uma região para finalizar esse percurso da Terra. Então a gente não herda o corpo agora. A gente não herda o corpo agora. Para depois de toda uma infraestrutura, a gente herdar o corpo. E aí sim, toda essa gama vai ser aberta. Por isso que eu digo para você, o que Deus reservou para a humanidade, se as pessoas soubessem da grandeza que Deus preparou para os seus filhos, eu tenho certeza que as pessoas se empenhariam muito mais em agradar a vontade de Deus. E não em agradar o próprio umbigo. Entendeu? É um pensamento que eu tenho, um devaneio. Pode ser que eu estou falando besteira, abobrinha? Pode. Pode ser que eu estou falando mentira? Pode. Pode ser que eu estou falando uma coisa que não condiza com a verdade? Pode ser que eu mesmo seja enganado? Pode. Mas deu para mim, Deus criou uma coisa que é tão grande e absoluta que não dá nem para imaginar, meu irmão. Sem brincadeira. Bom, vou ficar por aqui. Espero que esse vídeo tenha agregado valores à sua vida. Fique na paz.